Olá a todos, saudações! No nosso vídeo de hoje eu vou falar para vocês como produzir e comercializar as peças feitas com a pintura decorativa na cerâmica. Eu vou começar aqui fazendo a diferença da decoração, da visão da decoração na cerâmica oriental e da cerâmica decorada no Brasil, ok? Bom, primeira coisa deixa eu pegar uma peça aqui. Olha só. Essa peça aqui é uma peça oriental, tá? Toda branca. Para a porcelana branca, o oriental ele não é muito apreciador. Ele fala que falta alguma coisa, como se fosse uma página, um papel em branco. Ela precisa ser pintada, precisa ser escrita. Eles escrevem poemas, eles fazem arte caligráfica sobre a cerâmica e porcelana. Eles pintam embaixo vidrado e sobre vidrado. Essa influência, né, essas técnicas vieram para o Ocidente. Bom, quando eles fazem a porcelana branca sem esmalte, eles não têm como que eu vou falar? Não é uma boa visão, é uma boa aceitação da peça. No caso do oriental, é muito mais valorizado uma peça que seja decorada. Independente de ser uma decoração bem singela, bem simples, como esses florais aqui, né? Como linhas, essa daqui nem aparece, essa que eu peguei primeiro, aparece uma linhazinha no pezinho aqui, um detalhezinho ou outro, como peças mais trabalhadas, né? Então isso é lá no Oriente e tem um simbolismo, tem um significado para eles. Eles utilizam muitas vezes os motivos tradicionais dos tecidos ou das estações, as flores daquela estação do ano. Toda a louça, é muito interessante isso, né? Que lá no Oriente, de acordo com a estação do ano, eles mudam todo o serviço de um restaurante ou até da própria casa. Então, eles colocam as louças, as porcelanas, a cerâmica, que tenha a decoração, uma ligação com a estação do ano. Então, o oriental, ele vai trabalhar dessa forma. Quando a cerâmica decorada chegou no Brasil, vamos relembrar aqui um pouquinho da história da cerâmica oriental, da cerâmica no Brasil de alta temperatura, ou a cerâmica de ateliê. Ela nasceu, né, dos ceramistas, com a influência dos ceramistas imigrantes japoneses, que vieram trazendo a técnica da alta temperatura, ok? Então, quando essa cerâmica da alta temperatura chegou no Brasil, trazida pelos imigrantes japoneses, veio também a técnica de decoração. Porém, nós já tínhamos a influência da cerâmica europeia, né? Porque principalmente da portuguesa, né? E no interior, né, nas cidades pequenas, interior da Bahia, interior do Espírito Santo, interior de Minas, ainda com decorações que é uma mistura dos portugueses, dos primeiros imigrantes, colonos portugueses, com os escravos africanos. Então nós temos peças em baixa temperatura com decorações, né, feitas com engobe ou feita com um tipo de uma terra sigilata, né, que com a pintura com motivos, né, e ao estilo com detalhes que lembram motivos africanos também. Bom, quando a cerâmica então foi evoluindo, né, na história do Brasil e tudo, a louça e a porcelana era um objeto que chegava para os antigos coronéis, né, senhores de engenho, do café. A porcelana, ela era caríssima, ela vinha da Europa, né, que era importado da China e do Japão. E essa porcelana chegou, porém ela era pouco utilizada em casa e ela passou então a ser empregada na decoração. Então, muitos casarões antigos empregavam os pratos, né, utilizavam de pratos vindo de Portugal ou da Holanda, de outros países,
eram utilizados na parede como decoração, quase que como um brasão, um símbolo, né? Era o status, ele tinha aquele prato que veio do avô, foi enviado pelo avô da Europa e tem toda essa história, né? E quando a Europa começou a produzir a própria porcelana, isso veio também para o nosso país, como é o caso dos azulejos portugueses, né? Que no Nordeste nós temos cidades que as fachadas de prédios, de casarões antigos, são decorados com os azulejos portugueses, né? Que é o baixo vidrado em azul e branco. Então começou aí essa azulejaria decorativa. Um exemplo, eu sou, né, de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, um ótimo exemplo de uma coisa modernista, né, e que utilizou da azulejaria portuguesa é a igrejinha da Pampulha, que foi feita por Oscar Niemeyer. E a decoração da igreja, a igrejinha, né, a gente em Belo Horizonte fala igrejinha da Pampulha. A igreja da Pampulha, projetada por Oscar Niemeyer, símbolo aí da arquitetura modernista no Brasil, ela é feita com da técnica de azulejos portugueses, né? Tanto interno como externamente, né? Então isso começou a ser valorizado também no Brasil como decoração, né? Então chegou a cerâmica decorada no Brasil. Com a chegada dos imigrantes japoneses, né? Há cerca de 200 anos aí já, né? É que a gente começa então a ter a alta temperatura em ateliês de cerâmica, né? E eu vou mostrar dois exemplos aqui, né? Na mesa aqui. Um prato, né? Um prato tigela em alta temperatura, né? A gente sabe que é de alta temperatura pelo som agudo que faz, né? Uma alta temperatura, um exemplo, né? Só para saber se é de alta ou de baixa temperatura, é o som. Pintado com um esmalte comum, um esmalte da família do Temoco, né? Que é esse tom amarronzado. E esse prato ele tem um valor X aí de mercado, né? Quando a gente adiciona a pintura nesse mesmo objeto, nessa mesma forma, né? A gente muda totalmente o objeto, né? Então, parecem ser de tamanhos e até formas diferentes por causa da visualização, o efeito visual que a gente tem, né? Do detalhe decorativo, né? Da pintura decorada na cerâmica, né? E nós não precisamos apenas utilizar de motivos orientais, né? Apesar disso ter vindo lá do Japão e tudo mais, nós podemos usar, sim, motivos tropicais, motivos bem brasileiros, né? No caso aqui eu pintei uma helicônia, né? E aqui eu tenho um outro exemplo que é um misto, né? A forma é oriental, mas a flor, né, continua sendo aí a helicônia, uma flor brasileira, né? Então, olha só, como eu utilizei uma forma, um motivo, né, um formato oriental com uma pintura ou um motivo ocidental. Eu puxei isso, eu tenho essa pegada aqui no meu ateliê, né? Isso é o estilo do ateliê Sebastião Pimenta. Pronto. Porém, no Ocidente, né, os motivos da decoração na cerâmica e na própria louça, né? Quem quiser saber depois a diferença de louça, de cerâmica e de porcelana, dá uma olhadinha nos vídeos que nós temos nos nossos canais, porque eu falo dessa diferença, tá bom? Então, as louças e as porcelanas brasileiras, né? Elas vêm, o que a gente vê muito nas lojas e no comércio, são com os motivos, o quê? Motivos tropicais, né? Daí essa minha pegadinha aqui com a helicônia, né? A gente vê muito prato, é muito comum os pratos com araras, pratos com coqueiros, né? Principalmente ali daquela região de Itaipava, né? Tem várias fábricas, né, que trabalham com baixo vidrado
com exatamente motivos tropicais. É muito legal isso. E até a forma da peça são em formas de abacaxis, de frutas e tal, e os pratos decorados com motivos tropicais. Pode ser para um serviço, como o oriental faz, pode ser decorativo em uma parede. Isso depende do gosto de cada pessoa. O que nós não temos aqui no Brasil é essa diferença sazonal, ou seja, você já pensou se isso pega aqui no Brasil? Que maravilha seria para a gente ceramista, hein? Para os ateliês de cerâmica, que a cada estação muda toda a decoração da casa, muda todos os tipos de pratos que você vai utilizar, porque isso é no Oriente. No Ocidente, não. Nós temos, agora está muito em moda, né? Está em voga e agora, a mesa posta, né? Então, vários ceramistas estão pegando clientes que trabalham com mesa posta e várias dessas mesas postas são feitas exatamente com pratos com pinturas decorativas e até pratos com pintura decorativa diferentes. Eu não preciso ter todos os meus pratos com motivos de helicônia. Eu posso ter um prato, uma mesa com 6 pessoas, eu posso ter uma arara, uma helicônia, um abacaxi, entendeu? Várias frutas e plantas brasileiras, coqueiros, e formando um serviço, uma mesa posta belíssima, né? Então, essa é a diferença principal. Enquanto nós brasileiros vemos o visual, a cor, um significado, nós procuramos mais um significado, ou algo que seja fácil da gente ver, identificar, compreender aquilo ali. O oriental, ele está muito ligado a simbolismos, né? Está muito ligado à filosofia, né? Então entra desenhos geométricos que tem uma ligação com o confucionismo lá na China, que tem elementos decorativos que tem a ver com os kimonos, que tem a ver com aquela pegada, né? Com aquela troca do sazonal. O kimono usado no verão não é o mesmo kimono usado no verão, no outono, no inverno. Então muda aquilo, muda a louça, muda a decoração. Então o oriental ele usa simbolismos na decoração. E nós utilizamos mais o visual, o que nos chama atenção, coisas que nos remete a alguma lembrança, né, da infância ou motivos que nós estamos acostumados a visualizar. Essa é a principal, né, diferença da pintura decorada oriental e da pintura decorada ou pintura decorativa, né, no Ocidente, principalmente aqui no Brasil. Estou falando de Brasil, ok? Como ou por que eu, enquanto ceramista, vou fazer a pintura decorativa? Por que eu devo fazer a pintura decorativa e não apenas uma esmaltação? É muito mais simples eu pegar o meu esmalte, aplicar numa peça, do que aplicar um esmalte e fazer uma pintura que vai me tomar tempo. Eu posso ter o meu prato leque lá para a cozinha japonesa, feita simplesmente num esmalte qualquer, como eu posso ter ele decorado. Por que eu deveria fazer isso? Por que é interessante que eu aprenda ou que eu faça pintura decorada, pintura decorativa na cerâmica? Então vamos lá. Primeira coisa, a pintura decorativa ela vai dar uma valorizada no seu trabalho, porque você está colocando ali como se fosse a sua marca, a sua identidade. A sua linha, o seu traço vai estar presente ali, entendeu? A pessoa vai identificar, vai fazer uma ligação que aquela pintura com as flores é do ateliê tal ou do ceramista tal. Então ela vai fazer, o seu cliente, ele vai identificar, vai fazer uma ligação. Então isso é um ponto importante. Outra coisa, vai agregar valor porque você gastou um tempo a mais para fazer aquilo ali, né? Não necessariamente você vai precisar de uma terceira queima. Essa técnica que a gente emprega no ateliê, ela é feita apenas em 2 queimas, o biscoito e a queima final, né? Então eu já pinto no esmalte ou sobre o esmalte, né? Então ela vai só uma vez no forno, na segunda queima, né? Eu não faço a terceira queima. E isso é uma forma de você também estar valorizando o seu trabalho.
saiu do comum, que todo ceramista tem acesso a todos os fornecedores, né? Ou as mesmas formulações de esmaltes, né? Então acaba a gente criando quase que uma padronização. Fica difícil muitas vezes fica difícil da gente identificar a peça de quem olhando apenas a esmaltação, né? Então, quando você agrega uma pintura decorativa, você já tem essa outra chamada. Outra coisa interessante também, vários restaurantes, né? Agora está em moda, está voltando, né? Nós saímos do isolamento, né? E as pessoas estão voltando a restaurantes, estão abrindo novos restaurantes, estão abrindo novos mercados, consumidores de cerâmica, né? Então, por exemplo, no meu ateliê, no ateliê Sebastião Pimenta, nosso ateliê ele é conhecido por ter uma forte influência oriental, seja na forma da peça, seja na pintura decorativa da peça. Então, nós temos um público que são restaurantes japoneses, está abrindo muito restaurante japonês. Então, a gente pode voltar à nossa linha de produção, né? Daquelas peças que foram feitas em biscoito e que ficaram guardadas durante esses 2 anos, que aquele seu cliente antigo não procurou mais, ou ele cancelou a compra e você ficou com aquele monte de biscoito lá no seu estoque. Olha aí a hora de utilizar, né? Você tem aí abrindo restaurantes japoneses, está abrindo várias pizzarias, a internet. Gente, eu fiquei louco outro dia vendo o Instagram, né? A quantidade de gente fazendo mesa posta. A mesa posta era uma coisa antiga. Na minha casa eu não lembro da minha família fazendo mesa posta, né? Mas algumas famílias faziam a mesa posta, aquele horário do almoço, aí a mesa bonitinha, com flor, com jarra, tudo combinando, guardanapo, porta-guardanapo e tal. Com a pandemia, né, várias pessoas que já faziam mesa posta começaram a dar cursos online de mesa posta, né? E isso hoje veio para ficar. Então eu recebo gente aqui no meu ateliê que quer conjunto para poder fazer mesa posta, entendeu? Eu tenho clientes que trabalham com mesa posta. Então a pessoa hoje, o consumidor, né? Ele quer ter aquilo que ele viu no Instagram, ou que ele viu na novela, que ele viu lá naquele programa de culinária que passa de manhã, e aquela coisa toda, né? Vários chefes de cozinha famosos aí pelo Brasil, a gente basta clicar em qualquer vídeo deles, você vai ver o quê? Um prato de cerâmica, né? E agora a gente já começa a ver, aos poucos, prato de cerâmica com a decoração, com a pintura decorativa. E isso pra gente é muito legal. Então é uma valorização da cerâmica, né? Então, como procurar clientes? Então aí eu já falei, restaurantes japoneses, mesas postas. A gente produz muito aqui no ateliê uma bilhazinha ou uma moringa, né? Que é para colocar água, essas coisas assim. Então nós temos escritórios de engenheiro, arquitetura, advogados e tal, que gosta. A gente está lá sendo atendido pelo profissional da área e ele está sentado numa mesa, a gente na cadeirinha na frente dele, a gente vê atrás dele lá, ó, a prateleira. Tem os livros do retrato da esposa ou da família, ou o que for, e olha lá assim no cantinho tem uma bilha, uma moringazinha. Seja de enfeite ou utilitário, a peça está lá, né? Outra coisa que está vindo também para ficar, com a pandemia, tem o lado positivo, o lado negativo, eu estou falando dos lados positivos, é claro, né? Do lado positivo, as pessoas procurando mais saúde. Procurando mais saúde, pararam de tomar menos bebidas, vamos colocar assim, industrializadas, né? E passaram a produzir, né? Suas próprias bebidas, sucos e chás e etc, né? Então, o consumo de chá no Brasil teve um aumento significativo, né? Em relação ao café. Então, muita gente parou de beber café
e está passando a beber chá. Então eles precisam de quê? Conjuntos de chá. Então vamos fazer conjuntos de chá decorado. Então, aonde você vai procurar? Se eu começar a falar aqui, o leque é muito grande. Se você pegar um nicho de mercado e for por ele, for por aquele caminho, né? O seu ateliê tem essa possibilidade. Você tem condição de pegar uma peça que você fazia simplesmente com o esmalte comprado lá naquele fornecedor, né? Que você está pagando aí, quando eu compro, né? Eu compro poucos esmaltes industrializados, mas quando eu compro o esmalte industrializado, o valor da minha peça já sobe, porque eu moro no interior de Minas. O meu fornecedor mais próximo é em Belo Horizonte, que é a cerca de 300 quilômetros daqui, né? Então eu já tenho que pagar carreto, tenho que pagar transporte, senão é Rio, São Paulo. Então fica complicado, né, a gente comprar os esmaltes prontos. E eu gosto mesmo daquela coisa do ceramista meio bruxo, meio alquímico e químico, né, que fazer a sua própria tinta, fazer o seu próprio esmalte. Então, para mim, sai mais em conta financeiramente eu produzir o meu próprio esmalte, que esse branco eu mesmo produzo, a gente faz a própria tinta e eu compro dos meus fornecedores apenas os pigmentos inorgânicos para poder fazer. Uma outra coisa que eu queria falar aqui também são das parcerias, né? Que é muito importante, né? Para quem está começando, para quem já está aí no mercado, né? Nós tivemos uma queda no mercado significativo, né? Mas agora que estamos voltando, está todo mundo voltando ao normal, a esse novo normal, né? E na semana passada, outro dia, aí, nós tivemos um evento aqui na cidade, né, no interior de Minas, que é uma feira que acontece todos os anos de comerciantes, de fornecedores, de produtos, que vai desde produto agrícola a coisas para casa, decoração. Então é uma feira bem interessante, né? E a gente entrou em parceria com o pessoal da Secretaria de Cultura e Turismo aqui da cidade, né? Onde eles criaram as rotas, né? E o nosso ateliê ele entrou na rota da cerâmica da cidade, né? Então nós temos uma rota muito pequenininha, reduzida aqui na cidade. Nós temos 3 pontos de cultura que trabalha com cerâmica, o nosso ateliê é um deles, então a prefeitura fez um folder bem bacaninha e tal, aquela coisa toda, com um mapa de como chegar aqui, e isso foi distribuído no stand deles, no stand da Secretaria de Turismo, na prefeitura. Junto com as rotas, eles criaram a rota do turismo, a rota para passeadas, né, ecológicas, de bike, e a rota gastronômica, né? Então, dentro da rota gastronômica, nós temos queijarias, né? Aqui na nossa região, e tem um fabricante, né? de queijo que ele é premiado, né? Internacionalmente, um queijo que ganhou um prêmio aí nesses concursos gastronômicos, né? E eles precisavam de peças para compor o stand. Olha só que interessante isso, né? Numa feira da prefeitura, uma feira que ela é municipal, né? Que acontece, já está dentro do calendário da cidade. Nós entramos em parceria com a Secretaria de Turismo e precisavam de peças para poder compor aquele ambiente. Então nós entramos, né, com as peças de cerâmica, eu e a outra ceramista aqui da cidade, conhecida com o nome de Mãezinha. Ela é bem legal, bem bacana, a gente trabalha sempre em parceria também. É interessante trabalhar em parceria com outro ceramista também, né? Porque a gente faz algumas trocas que são interessantes, né? E nesse stand, então, nós estávamos lá, por exemplo, com queijeiras, com tábuas de frio, com peças que iriam compor com aquele ambiente, com o que ele estava vendendo, com o que eles estavam mostrando. Estava vendendo, entre aspas, a cidade, né? Então, mostrando para o turista o que temos na cidade. E até o próprio residente
É interessante quando as pessoas chegam, né, visitando, e quando recebe esse folder, né, falando que existe uma rota de cerâmica na cidade, entram aqui no ateliê com um mapinha e falam assim, não sabia que Governador Valadares tinha isso. Então, é muito interessante quando a gente escuta isso. Mas isso são parcerias e são clientes que a gente já tem. Então, eu tenho parceria com a secretaria, com queijaria, com restaurantes que já fazem pedidos para a gente, né? Restaurante japonês aqui da cidade. A gente fornece as barcas, fornece pratos com pinturas de bambu, que é o mais reconhecido, né? A gente vê um prato com uma pintura de bambu, já remete logo ao Oriente, então os restaurantes japoneses da cidade, né? Nós temos 2 restaurantes na cidade que já são clientes da gente. Restaurante de massas, né? Então a gente tem parcerias com restaurantes que fazem evento aonde no final do evento você leva o prato para casa. Então imagina um restaurante que vai fazer um evento para 100 pessoas, você vai ter que fazer 100 pratos com 100 pinturas, com 100 desenhos diferentes, porque cada cliente quer a sua exclusividade. E isso você cativa o público, né? E por falar também em cativar o público, vamos lá. Então eu estou falando de parceria, né? Os meus parceiros, a gente quando faz a parceria, igual eu com esse restaurante de massas, a gente já faz essa parceria da exclusividade. Então já se sabe que os 100 convidados vão ter, cada um vai ter o seu prato. É muito interessante chegar antes, porque a gente vê quase que uma disputa, né, das pessoas. Tem gente que chega, abraça o prato e já fala, esse prato é meu. Quando vê o outro, quer trocar com a outra pessoa. A gente já passou por situações bem interessantes aqui. Mas outra forma da gente cativar um cliente, como conquistar, como chegar num cliente novo, né? A gente pode fazer uma peça decorada, né? Eu posso fazer uma peça assim, um cachepô, mas dependendo do meu cliente, eu poderia chegar isso aqui com uma orquídea, com uma outra planta qualquer e oferecer como um presente de agradecimento por alguma coisa, um fornecedor e tal. Ele vai ter aquilo para sempre, vai fazer a propaganda. Eu posso chegar num escritório, por exemplo, de arquitetura, com uma peça menor, né? Mas que o arquiteto, que aquilo vá remeter à arquitetura, de alguma forma, criar uma peça, né, que seja geométrica ou que lembre alguma coisa arquitetônica, ou que você sabe que os arquitetos, né, gostam, né, e a gente pode fazer uma peça direcionada para um escritório de arquitetura com a sua marca e o cliente ali, ou aquele arquiteto, vai saber que você faz cerâmica, né? Então, quando ele precisar de um projeto arquitetônico que ele necessita, é o que aconteceu comigo aqui. Um arquiteto, ele queria casas de passarinho. A gente fez a casa de passarinho para ele. E agora, recente, a gente recebeu o pedido de fazer, só que eu fiz com argila rústica, né? Com argila vermelha, simplesmente queimada sem esmalte, sem a decoração. Uma casinha de passarinho, de pendurada, tipo um igluzinho assim. E o que aconteceu? Esse mesmo arquiteto, ele pediu agora que a gente fizesse o mesmo iglu, ou a mesma casinha de passarinho, porém com pinturas florais, com coisas mais alegres. Ele queria coisas alegres, porque não seria para um jardim interno, né? Seria para um jardim interno e ele queria aquele desenho combinando com as cores e tal. Então, quando você dá para o seu cliente uma peça, né, com aquilo ali, já vai passando de boca em boca, né? Então, primeiro que você distribuiu para arquitetos de uma região, de um bairro ou de uma determinada cidade ou localidade, né? Os restaurantes. Então, vamos supor, você já pensou você fazer um prato para cada restaurante como brinde? Eu não sei se isso seria legal financeiramente para a gente sabendo o custo da matéria-prima, da energia elétrica que a gente está gastando. Mas imagina um restaurante japonês receber uma tigelinha para shoyu,
ou um porta-hashi, né? O hashioki, aquela madeirinha, aquele pedacinho ali, ou de cerâmica no caso, né? Nós estamos falando de cerâmica, eu falei de madeira, né? Porque existe de madeira também, né? Mas imagina você fazer 50 hashiokis que o porta-hashi, aquele palitinho que coloca em cima da mesa para descanso do palito, e dá para um restaurante japonês. Você acha que esse japonês, esse restaurante, o dono, não vai te procurar depois para te encomendar os pratos? Claro que ele vai saber que você faz aquilo. Ali é o momento. Você dá as 20 peças, 50 peças pequenininhas que você faz numa sentada com uma extrusora, com uma placa, abre uma placa, corta a placa, faz a pintura decorativa nos hashioki, pinturazinhas simples, folhinhas de bambu, que é o que eu falei antes, que remete ao Oriente. Faz aquilo ali com quantas horas? Com 2 horas, talvez. Você abre uma placa, corta, monta e já deixa ela montadinha, secando em ponto de couro. São 2 horas que você gastou do seu tempo, mas uma visita num restaurante japonês com o seu tablet, o seu celular, e você mostrar para ele o seu Instagram, o que você faz, que além de hashioki você também faz prato, eu tenho certeza que você vai sair dali do restaurante com algum pedido, né? Então, é procurar. E outra coisa, de acordo com o que você tem capacidade de produção, né? Hoje aqui no ateliê, além das pessoas que trabalham comigo, houve a necessidade, agora recente, de estarmos contratando estagiários. Mas isso já é uma outra história, né? Então, assim, isso significa o quê? Porque eu estou com estagiários. Por que eu estou dando estágio? Porque os estagiários, além de aprender, eu estou formando mais ceramistas numa cidade onde a cerâmica ainda não é tão valorizada, porque eu estou no interior. Nossa venda principal é a virtual, e os próprios clientes que vêm ou quem ganha uma peça volta, porque vai o nosso cartão, vai o endereço, essa coisa toda. Quem ganhou o presente vem nos visitar, mas o estagiário, por quê? A mão de obra está aumentando, né? A pandemia está acabando. O Brasil e o mundo está abrindo, o mercado está abrindo, estão abrindo novos restaurantes, estão abrindo novas floriculturas. Todo mundo que ficou em casa 2 anos assistindo vídeos de como cuidar de suculenta, está todo mundo agora plantando suculenta em vasinho de plástico? Não, gente. Vamos fazer suculenta em vasinho de cerâmica, né? Vão usar vasinho de cerâmica. Vão visitar uma floricultura. Vai visitar a floricultura aí perto da sua casa, no seu bairro. Aposto que no seu bairro tem uma floricultura. Vai visitar essa floricultura e fala, olha, eu moro ali na rua tal e eu faço esse vasinho. Vamos fazer uma suculenta? Entendeu? Vamos fazer uma linha para suculenta? Eu tenho certeza. É o outro lado, né, que eu falei que a pandemia mudou o nosso modo de viver, né? Uma delas é essa. As pessoas viram e assistiram vídeos e tal, e o ritmo de vida, o estilo de vida das pessoas mudaram. As pessoas estão querendo coisas mais verde, mais vida, mais coisa em casa, né? E teve acesso a outras informações e cultura que antes ficava lá, guardada lá para... parecia quase que impossível da gente fazer ou alcançar, né? Então, é uma forma de conquistar novos clientes. Brinde, faz um brinde, um chaveirinho para uma loja, entendeu? Uma loja de roupas. Eu não faço nada de roupa, eu vou fazer o que de roupa? O que eu faço de roupa? Eu posso fazer botões. Eu vou lá fazer botão de roupa para dar de presente para uma loja de roupas? Talvez não. Mas eu posso fazer um tagzinho quadradinho. Lembra quando eu falei da plaqueira? Com 2 horas numa plaqueira, quantas plaquinhas quadradinhas você faz? Só fazer, cortar, furar, amarrou um sisal, um tagzinho, isso vai do outro lado com a marca da loja, faz um carimbinho. Hoje nós temos impressora 3D aí, tem um monte de gente fazendo carimbo para ceramistas em 3D, faz impressão 3D, a marca da loja tal, imprime, leva lá na loja.
A loja vai ter a sacola dela com uma coisa singela, simples, bonitinha de cerâmica, com a marca da pessoa, com uma pintura personalizada, entendeu? Com um detalhe que de repente pode ser um detalhe da loja, pode ser da sua criatividade, e aí por aí vai, né? Então existem várias formas da gente cativar o cliente, certo? É possível a gente entrar no mercado, né? Achar um cliente e viver da cerâmica decorada. Com a cerâmica decorativa, nós podemos alcançar vários nichos de mercado, né? Então, é possível, né, vivermos, sim, com a cerâmica decorativa no Brasil, né? Tem gente que pergunta, mas será que vale a pena fazer, não sei o quê? Claro que vale a pena, é o diferencial. Olha esse último exemplo que eu dei, de uma loja de confecção. A loja de confecção vai receber um tagzinho marrom temoco com a marca dela do outro lado. Que significado, que simbolismo vai ter isso para ela? Agora imagina a loja de roupa, a mesma loja de roupa, independente de classe social e nicho de mercado, vamos falar assim, vamos colocar classe média para que atende todo mundo. Você vai ter um tagzinho com uma flor de lis, porque a loja, a nome da dona é Lis, não sei das quantas. Ou vai colocar uma arara, uma pinturinha de uma orquídeazinha silvestre. Vai ter um simbolismo, entendeu? Vai ter uma visualização, vai ser diferente. Vai estar colocando um elemento da nossa cultura brasileira pintada, feita à mão naquilo ali. Isso para a loja de roupa vai agregar valor, entendeu? Então é possível sim viver da cerâmica decorativa, né, ou da cerâmica decorada no Brasil, né? Basta você investir aí o seu tempo na produção, né? E onde encontrar aí qual a forma de você abordar aí, né, o seu possível cliente ou o seu possível nicho de mercado, né? Então hoje nós vamos parando por aqui, esse vídeo que ficou longo hoje, né? Continue seguindo a gente nas redes sociais, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque está começando novos vídeos, nós estamos fazendo novos vídeos e está vindo muita novidade por aí, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau!